começar, né? São 7h15. Beleza, então. O pessoal tá me ouvindo. Lucas respondeu que dá para me ouvir. Nathalie também. Estão me vendo, pessoal, também? Perfeito, então. Pessoal, eu vou falar hoje, na verdade, sobre o que é o esclarecimento, né? Was ist Aufklärung é uma palavra bem difícil. Meu nome é Simone Marques, essa aula está sendo feita junto com meu colega Emanuel. Na verdade, eu não costumo falar muito sobre essas questões, mas filosofia não tem, na verdade, um único tema, né? A pessoa que estuda filosofia, a pessoa que leciona filosofia, ela tem que estar separada para estar aberta a todos os tipos dos campos, dos ramos da filosofia. Né? Embora eu ame o medieval, a gente tem que estar sempre atento a todas as áreas. E beleza, é isso aí. Hoje eu vou falar, então, sobre um texto atípico, mas que a gente precisa conhecer, que é um texto de 1781, que é o esclarecimento, ou que é o iluminismo do Immanuel Kant, tá, pessoal? É um texto que vale muito a pena, porque embora o Kant seja um filósofo bem difícil, assim, de entender, eu digo para vocês com propriedade, porque já voltei, tipo, em alguns livros dele 20 vezes para entender as 3 primeiras páginas. Então, não é um texto fácil do Kant, mas este, como toda sua regra tem exceção, é um texto que foi feito mais para pessoas não tão letradas, até porque na época não eram muito alfabetizados, ok? Ele foi um filósofo prussiano, tá? Nasceu e faleceu na cidade de Königsberg, né? Que hoje atualmente é Rússia, mas é um filósofo alemão. Ele viveu no período denominado como despotismo esclarecido, tá? Tá tudo aí no slide para vocês irem acompanhando, tá? Então, o texto resposta à questão o que é esclarecimento foi escrito e publicado nessa época que eu falei para vocês, justamente porque não haviam pessoas tão alfabetizadas, não eram tão letradas a entender. Então, a síntese desse texto é bem tranquila, assim, digamos, não é tão fácil, mas comparada às obras do Kant, é um texto fácil, sim, de entender e de interpretar para que a gente possa entender a crítica que o Kant faz da crítica, né? Sobre o que é o tal esclarecimento, se somos esclarecidos ou se vivemos em uma época de esclarecimento. Então, por se tratar de um jornal, o texto é considerado simplista, né, como dizendo nos slides, assim, né? Então, as pessoas da época tinham mais acesso. Bom, se vocês precisarem no Google as citações do Kant, tá? Vocês vão estar vendo algumas citações que eu achei assim para vocês mais ou menos entender. É muito importante, acompanhando a aula, saber que Kant cai muito em Enem. Então, a gente está numa fase em que mais do que nunca devemos estudar Kant. E o Kant, geralmente em 2012, acho que 2016 também, caiu a questão sobre esclarecimento. Então, é interessante que pode vir, né, novamente. Se vocês colocarem as citações, ciência é conhecimento organizado, sabedoria é vida organizada. Outra citação que eu achei dele, pensamentos sem conteúdos, intuições sem conceitos são cegos. Então, sempre criticando que tem que ter um conceito para tudo, tem que ter uma crítica da crítica, tá? O que posso saber? O que devo fazer? O que me é esperar? Né? Então, sempre colocando, enquanto Descartes ia lá e duvidava, né? Aquele filósofo lá da modernidade, vocês vão ver que o filósofo, ele, nas meditações de Descartes, ele colocava dúvida hiperbólica, que a gente chama, né? O Kant já faz a crítica. Então, é mais ou menos isso, para vocês mais ou menos entenderem. Então, voltando a falar um pouquinho desse cara, Immanuel Kant nasceu em 1724, morreu em 1804, está no século XVIII ali. Ele fundou a filosofia crítica, tá, pessoal? E determinou os limites da razão humana, na verdade. A sua obra ela é do período moderno, tá? E hoje nós vamos ver aqui o texto, o que é o esclarecimento, que os seus principais interesses, né, enfim, por que ele fala tanto sobre esclarecimento. Os conhecimentos, na verdade, os interesses do Kant sempre foram epistemologia, metafísica e ética, tá? Então, na verdade, epistemologia, teoria do conhecimento, né, o saber, o conhecimento. Então, é importante, de suma importância, que a gente entenda a
consciência do Kant para que a gente possa saber por que ele defende tanto do esclarecimento, tá, pessoal? É bem importante a gente saber sobre isso. O esclarecimento é um dos principais, a epistemologia, a metafísica e a ética são os principais interesses da gente, tá? Eu fiz algumas anotações e eu vou dar uma dica bem bacana para quem curte Netflix. Pessoal, eu vou dar uma dica bem bacana aqui sobre para quem curte Netflix, tá? Eu terminei assim, tipo, copei acho que em menos de uma semana as 4 temporadas, que é uma série chamada The Good Place. Tá? Essa série ela aborda ali sobre o que seria o bom lugar e o lugar ruim, fala sobre vários filósofos, fala sobre David Hume, fala sobre Aristóteles, sobre Kant, muitas coisas da ética e da moral kantiana. Então vale a pena, uma super dica aí, pessoal que está prestando o Enem, tá? Ali eles citam, né? O Tid, o personagem, que é um professor de filosofia, cita muitas coisas do Kant, então é bem interessante, tá? Que vocês possam estar vendo essa série, se vocês quiserem, é claro, né? Eu sempre dou alguma dica aqui nas minhas aulas, como eu dei aula de dica já do filme O Poço, como eu dei dicas de várias coisas. Hoje a minha dica é realmente sobre aí a série The Good Place, que é muito bacana. Bom, o Kant é famoso, né, pela elaboração do idealismo transcendental, tá? Então, todos trazermos formas, conceitos, né, a priori, né, aqueles que não vêm da experiência. E para a experiência concreta, os quais seriam de outra forma impossíveis de determinar, tá? O esclarecimento, como vocês estão vendo aí no slides, é o estágio em que nós, como seres humanos, saímos da jaula que nos prende à minoridade. Pessoal, a gente vai entender a questão da minoridade, tanto quanto a questão da maioridade, para vocês entenderem. Por Kant, o esclarecimento é a minoridade, que é a incapacidade de servir-se do próprio entendimento em direção alheia. Ou seja, quando a gente é menor de idade, a gente não tem autonomia sobre o que a gente faz. Então, a gente vive numa minoridade. Quando a gente é maior de idade, a gente tem autonomia. E o Kant diz que o homem vive, a sociedade humana vive em eterna minoridade porque tem preguiça mental de poder ter um esclarecimento sobre as suas ações. Então, por esse motivo, hoje, a gente entende a crítica que ele faz nesse esclarecimento. Basicamente, seria isso, tá? Então, assim, ó, para a experiência concreta do mundo, os quais seriam de outra forma impossíveis determinar, tá? A filosofia da natureza e da natureza humana, do Kant, ela é, digamos que historicamente, uma das mais determinantes, assim, fontes do relativismo, tá? Conceptual, né, que denominou a vida intelectual do século XX, na verdade. Então, tipo, 2 séculos aí depois, dominando o pensamento desses filósofos também, porque o relativismo kantiano é extremamente racional e crítico, né? Então, o relativismo, ele repudia qualquer verdade absoluta. Por quê? Porque você vai ter que sempre questionar se aquilo ali é realmente correto ou se não é. Você vai ter que passar pela crítica, passar pelo julgamento, pelo tribunal, digamos assim, como se fosse um juiz, tá? Deixa eu colocar aqui no chat para ver se tem alguma pergunta. Bate-papo público aqui, tudo bem? Tudo certo? Perfeito, pessoal. Vamos voltar aqui, então. Tá. Ou seja, 2 séculos após, as ideias dele, então, continuaram ali, né, permanecendo. Pessoal, Kant defende a minoridade como a incapacidade do homem de fazer uso do seu próprio entendimento autonomamente, tá? Por exemplo, você pode ter 15 anos de idade e você pode ser uma pessoa de minoridade, com Kant. Você pode ter 15 anos de idade e ser uma pessoa de minoridade, segundo Kant, tá? Aliás, você pode ter anos de idade e ter uma pessoa de maioridade, desculpe. Você pode ter 80 anos e ser uma pessoa de menoridade, tá? É aquela coisa da heteronomia, que quando menor, ok? Então, para o Kant, na questão da gente sair da jaula do que nos prende, é a menoridade. Porque o ser humano, mesmo sendo maior de idade, mesmo tendo responsabilidade sobre as suas ações, ele prefere não pensar, ele prefere não responder por si, ele prefere pagar alguém para que tenha esse entendimento por ele. Tá?
Então, por isso que eu citei um exemplo para vocês, que pode existir uma pessoa de 15 anos e pode existir uma pessoa de 15 anos com muito mais sabedoria e muito menos preguiça mental, na verdade, de falar sobre determinado assunto, né? Sendo que uma pessoa de 80 anos, às vezes, tem essa preguiça mental, já viveu o suficiente, mas não tem capacidade de interagir, nem de debater, nem de dialogar, porque ao longo da vida pagou alguém para pensar por ela, né? A gente vai ver mais sobre isso depois. Então, a permanência do homem na menoridade, ela se deve ao fato de ele não ousar pensar, tá? Eu tenho uma tatuagem no meu corpo que diz sapere aude, que é em latim, ouse saber, é do filósofo Horácio, que eu amo muito essa frase, porque ouse saber, né? Esse é o esclarecimento, né? Se atreva a saber. Então, na verdade, o sapere aude, frase do filósofo Horácio, que o Kant aplicou ao esclarecimento, que ela é um filósofo, acho que romano, Horácio, e ela é em latim, e ela é justamente o conceito do esclarecimento, a ousadia do ser humano de querer saber, de querer aprender, porque as pessoas realmente não têm esse interesse. As pessoas preferem viver uma vida onde elas sejam doutrinadas, né? Não têm autonomia sobre as suas próprias ações e pensamentos. Eu estou tentando explicar para vocês de uma forma bem coloquial, tá? Eu costumo fazer as minhas aulas assim. Eu não gosto de muita teoria, mesmo Kant sendo bastante da metafísica, os livros dele sendo bem densos, e esse texto sendo bem mais leve, eu gosto de deixar de uma forma bem prática para que vocês possam ter entendimento sobre isso. Tá bem? Se quiser passar o próximo slide, Manu, pode passar, tá? Isso, ó. Perfeito. Então, ó, ousa fazer o uso do teu próprio entendimento, uma das frases ali do texto, o que é o esclarecimento, né? Esse texto que eu falei para vocês. A menoridade, segundo Kant, é a concordância a sermos guiados por algum tipo de autoridade. O homem é o próprio culpado, abre aspas, né? O homem é o próprio culpado por essa incapacidade, quando sua causa reside na falta, não de nem, mas de resolução e coragem de fazer uso dele sem a direção de outra pessoa. Então, aquilo que eu havia falado, né? O homem é culpado pela própria minoridade mental, né? Porque, na verdade, tem preguiça de pensar. E ele acaba se tornando uma pessoa que não tem ousadia de fazer o uso dele sobre o próprio entendimento dele. Ele é uma pessoa que não tem entendido. Ele é uma pessoa que, mesmo sabendo, ele não usa, ele não tenta criticar aquilo que ele sabe. Ele prefere ser doutrinado muitas vezes por uma religião, por alguma coisa do tipo, né? Por um Estado, por um governo, né? A gente vai entrar mais adentro disso, mas vocês mais ou menos devem imaginar. A gente hoje ouve muito a expressão gado, né? Que depois o texto também vai falar sobre isso. Porque gado nada mais é que animais manipulados, né? Então, o Kant fala sobre isso. Por quê? Por que a gente tem que ser manipulado? Por que a gente não ousa fazer o uso do nosso próprio entendimento? Tá? Bom, no texto que é o esclarecimento, pessoal, ali, ele começa justamente dizendo que a saída do homem da menoridade pela qual é o próprio culpado, né? Que é a incapacidade de ser visto o próprio entendimento sem direção alheia, tá? No Enem, vocês vão ver muitas coisas interessantes se for falar sobre Kant, tá? O Kant, ele vai falar, na crítica da razão pura, ele vai fazer uma síntese, tá? Entre o empirismo e o analismo, então, sobre o experimento e sobre a racionalidade, tá? Ele vai fazer a crítica da razão prática também, que é esse livro aqui, ó. Que é esse livrinho aqui, não sei se o pessoal tá conseguindo ver. Ele é bem baratinho, tá, pessoal? Eu comprei ele, eu acho que ele é menos de R$ 50. Eu peguei ele, não me lembro em qual livraria, mas ele é bem baratinho, dá para adquirir. É um livro bem difícil, mas ele aborda bastante a ética e os imperativos categóricos. Então é bem interessante que se puderem se disponibilizar, quando forem estudar Kant, ter Crítica da Razão Pura, Crítica da Razão Prática, são livros, são obras dele, tá? Na verdade, as principais obras vão ser ali a Crítica da Razão Prática, da Razão Pura e a Crítica do Juízo, tá? Que são tipo uma trilogia. Então vale a pena vocês terem pelo menos os três, né? Para poder fazerem essas comparações. São lançados em épocas bem próximas, tipo, a Razão Pura foi em 81, esse que eu mostrei para vocês foi em 88, e a Crítica do Juízo foi em 1790, tá? 1781, 1788 e 1790, tá?
E tem outras obras, obviamente, do Kant, que vão ser a doutrina da virtude, vai ser a dissertação sobre a forma e os princípios do mundo sensível, ensaio filosófico sobre a passação, fundamentos da metafísica dos costumes. Esse é maravilhoso, esse é um dos mais conhecidos, tá? E outros também, primeiros princípios metafísicos das ciências, mas a metafísica dos costumes ali, gente, fundamento, e metafísica dos costumes, se você colocar ele no Google, Kant, metafísica dos costumes, né? Que é o que a gente vai falar depois sobre o brio até, né? Que a gente colocou na mensagem, vocês vão mais ou menos entender que tudo é compreensível, tudo é passível de acerto, tudo é passível de entendimento. Tá? Então, esse livro que eu mostrei é o Crítica da Razão Prática, mas vale a pena ter toda a trilogia, Razão Pura e a Juízo, tá? Bom, então, a Crítica da Razão Pura, ela diz que o filósofo, ele é o legislador, tá? Ele faz crítica à própria crítica. Pensa sobre o próprio pensamento. Pode passar, Manu, para o próximo slide. Bom, a menoridade, Kant nos desafia a seguir a nossa própria razão. A partir do momento em que usamos nosso próprio entendimento, nos tornamos autônomos de nossas ideias. Aí uma das partes do texto diz: inércia e covardia são as causas que uma tão grande maioria dos homens de bom grado permaneça toda a vida na menoridade. Inércia e covardia. Kant é bem categórico, né? As pessoas são covardes e vivem numa inércia, numa preguiça, e para elas é mais confortável viverem dessa forma. Bem, é o que a gente também havia falar. Pode passar, Manuel, próximo. Bom, então vamos lá para uma coisa que eu particularmente gosto de passar essa mensagem. Eu sei que é aula de política, mas é uma aula que a filosofia, se vocês forem observar, ela sempre é muito atual em todos os aspectos. Tá? Então, os tutores e seus gados, o Kant já falava no século XVIII sobre isso, pessoal. Sobre as pessoas estarem sob a tutela de alguém, como se fossem gados, tá? A melhor e mais eficaz forma de aprisionar um ser humano, a sua menoridade, é através do medo. As pessoas, por medo, preferem ser tuteladas por outra pessoa. Aí tem o seguinte texto. Após terem, o trecho, né, do texto. Após terem emburrecido seu gado doméstico e cuidadosamente impedido que essas pudessem dar um único passo fora do andador, mostram em seguida o perigo que paira sobre eles caso procurem andar por própria conta e risco. Então, as pessoas acabam sendo dominadas, né? E que se eles forem andar sozinhos, eles não vão, tipo, se sair bem. Eles vão ficar bem, sim, não vão ficar bem se eles andarem com as próprias pernas e com os próprios pensamentos. Se eles não tiverem autonomia para discutir sobre aquilo. É uma forma bem simplificada. As pessoas hoje são gados. Hoje em dia, a gente teve um governo eleito por pessoas que podemos chamar assim. Hoje em dia, vivemos num país onde não existe conversa nem diálogo. É onde a gente vai falar depois sobre o domínio privado e o domínio público, tá? Quando você pode debater, o Kant não fala que você não pode falar com ninguém. O Kant não está dizendo que você não tem que falar, que você não pode ouvir outra pessoa. Pelo contrário, né? Como Sócrates já dizia, né? Coisa boa a gente não saber de nada. Né? Não, só sei que nada sei. O Kant está dizendo, já está falando que as pessoas são gados lá, né? Nesse período, há 2 séculos atrás. O cara está dizendo que os tutores e seus gados, gente, hoje o que a gente mais vê no nosso país, em uma época de pandemia mundial, é um governo totalmente ditatorial, manipulador, e onde esse governo manipula os seres humanos como gados. Isso também nas questões religiosas, se vocês forem analisar. Muitas pessoas de determinados segmentos religiosos acabaram apoiando, muitas vezes, o governo, justamente porque foram influenciados pelos seus pastores, pelos seus tutores, digamos assim. E não porque tinham um entendimento, ou porque leram algum dia um livro do Freire, ou porque leram algum livro Kant. Para eles não era fácil colocar no Google Metafísica dos Costumes de Kant. Por quê? Porque existia preguiça mental. E dentre várias dessas pessoas, hoje nós temos um governo, hoje nós temos uma democracia que não foi realmente efetuada, porque
segundo Kant, já em 1781, gados, né? Pessoas manipuladas. Então, esse é o meu ponto de vista, mas, como sempre, voltando a dizer, Kant faz a crítica da crítica. Tudo que eu estou falando aqui pode ser errado, pode ser contrário, então vocês podem criticar, obviamente, o que eu estou falando aqui. E isso é o correto. É vocês terem domínio público e autonomia, não ver uma minoridade, para poder, então, conversar, dialogar, né, de uma forma respeitosa, obviamente, sempre, e a gente poder ter um entendimento sobre o que a gente está falando. Se a gente não tem esse entendimento, a gente tem que procurar saber para poder dialogar e tornar isso de domínio público, tá? Deixa eu ver se tem alguma questãozinha aqui. Acho que não, né? Pessoal, todo mundo tranquilo? Alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Então tá. Manu, pode passar para a próxima, por favor. Essas autoridades tutores de quem mencionamos o seu poder e dissuasão para controlar suas massas, evitando que pensem por si, sendo mais fácil a manipulação. É tudo que eu falei anteriormente no outro slide. Pode passar, Manu. A dádiva. Bom, mais um trecho, então, tá? Pois, mesmo dentre os tutores estabelecidos do vulgo, sempre se encontrarão alguns livres pensadores, os quais difundirão à volta de si o espírito de uma avaliação racional do próprio valor e a vocação de cada um de pensar por si mesmo. Embora o controle de massas pelas autoridades se torne algo inevitável, aquele que atinge a autonomia intelectual possui o poder da transformação. Então, assim, pessoal, quando você tem um entendimento, Kant está dizendo que você está libertado, você está transformado, né? Quando você consegue ter o esclarecimento, quando você consegue ter a questão da leitura, quando você consegue debater sobre tal questão, e não que você seja mais inteligente ou superior de forma alguma, mas quando você consegue conversar com alguém, conversar sobre determinado assunto, expor o teu momento, expor a tua opinião, isso te torna uma pessoa com uma dádiva de libertação e transformação. É isso que Kant está dizendo, né? Já em 1781, o cara já dizia isso, né? Coisa boa a gente poder pensar, criticar, ouvir, criticar novamente, e então tá tudo lindo, porque a gente está conseguindo ter ideias novas e ter uma transformação. Todas as faculdades, elas exigem um pensamento filosófico, né? Todas. Independente da cadeira que você faz, independente da matéria que você, da disciplina que você estuda, você vai ter filosofia na sua vida, porque isso é pensamento, é o entendimento que você tem que ter, e o Kant já dizia isso, né? Você tem que ter esse entendimento, você tem que ter a dádiva da transformação, de ser um livre pensador, ok? Pode passar, Manuel, o próximo. Chegando ao Alpha-Grum, né, que seria o esclarecimento. Para esclarecimento não é exigido nada mais senão liberdade, aliás, mais inofensiva de todas as espécies, a saber, aquela de fazer em todas as circunstâncias uso público da sua razão. E aí vem o textinho. Por toda parte o que se vê é limitação da liberdade. Tá? Porém, qual limitação à liberdade é contrária ao esclarecimento? O uso privado da mesma pode, contudo, ser estritamente limitado, sem, todavia, por isso, prejudicar sensivelmente o progresso do esclarecimento. Quando Kant fala sobre o domínio público, pessoal, do uso público, tá? A liberdade, aliás, a mais inofensiva de todas as espécies, né? O uso público da sua razão, ele está falando justamente por isso no slide anterior, da gente poder conversar, debater, expor a nossa opinião, né? A gente precisa, antes de qualquer coisa, entender a filosofia do Kant. Ele diz que uma das principais tarefas do ser humano é refletir sobre a própria reflexão, crítica da própria crítica, que é o que ele faz na obra Crítica da Razão Pura. Tá? Então, na visão do Kant, todo mundo tem que estudar filosofia, independente se você faz matemática, se você faz biologia.
Então, no público da razão, tá? No uso público do conhecimento, é muito importante que você exponha suas reflexões, para que as pessoas conversem e critiquem. Tá? Então, o conhecimento, ele é necessário que você tenha, mas é necessário que você exponha, é necessário que você debata, para que você possa ter um contraponto, para que você possa ter uma comunicação com essas pessoas. Esse é o público da razão. É essa forma que o Kant fala. A gente tem como usar esse domínio público da razão. Bom, vamos ver aqui. Expõe as reflexões para que as pessoas conversem e critiquem o conhecimento. Discuta o conhecimento e ele seja refinado. O uso público da razão não quer dizer que você tenha que expor para todo mundo. Né? O que vai acontecer? Vai ter pessoas que você vai conversar e não vai ter diálogo. Isso a gente vê todos os dias, em época de eleição, em igreja. Como se diz, não se discute algumas coisas como futebol, política e religião, né? Tem que buscar o diálogo, a troca, o uso público da razão é isso. Buscar o diálogo. Existem momentos que você não vai poder fazer o uso público da razão, tá? Que é momentos, por exemplo, do domínio do uso privado, que depois eu vou falar um pouquinho sobre isso também, tá, pessoal? Mas basicamente é isso. O uso público da razão é você poder falar com propriedade sobre um assunto, ter consciência de que esse uso público vai passar pelo tribunal da razão lá, vai vir uma outra pessoa, vai debater com você, vai criticar a tua opinião, você vai rebater essa crítica e assim um diálogo vai ser muito bom e muito bem concebido para ambas as partes. E esse domínio público faz com que entenda que quando um Estado resolve determinada coisa, nem sempre você tem que aceitar, mas no uso privado às vezes você tem que obedecer, e no uso público não. Você pode esperar um pouquinho lá e falar, olha, eu penso diferente, é assim que eu penso, é assado, né? Não tem um guru, né? Não tem alguém, de repente, que fale por você, tá? Então, essa é a questão, mais ou menos, sobre o uso público da razão. Bom, a gente falou no início do vídeo sobre quando a gente fez o anúncio do texto, né? Pode passar o próximo slide, tá? Manu, a gente falou sobre o Bril, né? A gente usou, vocês devem conhecer o filósofo brasileiro Clóvis de Barros, né? Ele tem um vídeo muito famoso no YouTube, qualquer um pode acessar. É um vídeo que virou meme, ele é muito engraçado. Eu amo o Clóvis, né? Assim como o Cortella, o Karnal, mas a gente tem alguns preferidos aí. E o Clóvis de Barros, ele fala do Bril e do esclarecimento do Kant de uma forma muito bacana, tá? O uso do ele tem um vídeo que ele tem mais ou menos, eu acho que 11 minutos e pouco, e ele é simplesmente sensacional, tá? Então, eu aconselho vocês, se vocês forem estudar e querem saber um pouquinho mais sobre o Bril, né, ou sobre uma questão kantiana, pode esse videozinho que vai ajudar bastante, né? Aí ele fala que você vai chegar em casa, e aí, ao invés de você entrar no Facebook, KANT, Fundamentos da Metafísica dos Costumes, tá? Dita assim no Google. E domínio público, tipo, todo mundo pode ver, tá? Custo zero, né? Então, ele fala exatamente essas palavras que eu tô repetindo. Você não vai pagar nada, vai usar a tua internet, vai sair do trabalho, sei lá, da faculdade, da academia, não sei, e vai só fazer isso. KANT, tá? E vai colocar ali os fundamentos da metafísica do Kant, e você vai ver, dos costumes, que em 3 páginas, não precisa ler tudo, só 3 páginas, tá? Ah, mas aí vai vir um aluno e vai questionar, professor, mas eu não quero ler só 3 páginas, porque eu não vou entender o resto, não. Mas lê só 3 páginas, o Clóvis insiste. Ah, mas lê só 3 páginas. Lê o primeiro parágrafo, que é difícil pra caramba, o segundo, o terceiro, e volta nele umas 5 vezes. Vai levar no mínimo 1 hora para ler. Quando ele levar 5 minutos, 3 páginas, é uma barbada. Não é uma barbada. Porque você vai ler, você vai entender. Por que você não pode entender algo que todo mundo tem capacidade de entender? Em 1700, o cara estava escrevendo um livro sobre os fundamentos da metafísica dos costumes. Por que a gente não vai poder simplesmente entender o que o cara escreveu só por 3 páginas?
Então, o Clóvis, ele fala ali uns palavrões, assim, umas coisas bem bacanas. É interessante, porque você vê... Ele até fala, cara, a pessoa tá defecando na sua cabeça com pensamentos, assim, ridículos. As pessoas não têm propriedade para falar, não têm domínio para usar a razão, e estão falando coisas, são massas de manobras, né? E estão debatendo com você que estudou aquele assunto. Então, se você dedicar o seu tempo um pouquinho para poder parar de ter preguiça mental e aprender, o esclarecimento do Kant fala sobre isso. Busque aprender, saber áudio, ou saber, para o quê? Para poder ter domínio e ter o uso da razão. Então, nesse videozinho, você vai dizer, mas eu não me interesso pelas questões filosóficas, é só uma questão de bril. Você tem bril? Sabe? O bril é aquela coisa, cara, tu tem vontade, tu tem conhecimento? Isso é ter bril, sabe? Como alguém vai ficar na tua cabeça e você só vai ouvir, você vai ler até entender um cara na Grécia 5 séculos antes de Cristo, né? Ele descobriu o que você não consegue aplicar hoje, sabe? Então, se um cara lá na Grécia Antiga conseguiu descobrir, como que a gente não vai agora, em 2020, conseguir aplicar? Então, é questão de entendimento, é questão de esclarecimento, é questão de não ter preguiça mental. E a gente dedicar alguns minutos do nosso dia para uma leitura sadia. Uma leitura que vai fazer muita diferença na nossa vida, em todas as áreas da filosofia. Mas, especificamente hoje, falando sobre o esclarecimento do Kant, ele deixou bem claro que o ser humano vive na minoridade por isso. Então, aqui, ó, chegando ao esclarecimento, uso da razão no público, expressar as suas ideias de forma instruída, diante inteiro público do mundo letrado. Você vai falar isso com pessoas que cursam uma faculdade, pessoas que conseguem ter um entendimento, que são mínimo alfabetizadas, né? Você não vai falar isso com qualquer um, sobre as questões da vida, sobre as questões que foram incumbidas a você a fazer, né? E o privado é o uso da razão para a disseminação de ideias alheias, comuns, impostos ou encargos, como um padre que transmite as ideias de um Deus. Então, você pode até ouvir o que estava falando na igreja, para você entender o uso privado, tá? Você pode estar sentadinho ali, o pastor vai falar para você o que ele quiser, tudo bem? Mas você tem o direito e o dever de questionar isso. Só que no uso privado você não vai sair com o padre nem com o papa dizer para ele que, isso aí tá errado, não concordo com isso aí não, sabe? Você não pode fazer isso. Então, isso é o uso privado, é você saber que você tem um contraponto, você tem uma diferença, você tem uma crítica, mas você vai esperar o momento certo de falar. Isso pode se ver também no ambiente de trabalho, no ambiente de uma guerra, sabe? Num ambiente de Estado. De repente, hoje tem um debate entre 2 candidatos a prefeito, e você sabe que você tem mais autonomia, isso seria um debate público, mas quando você não tem essa opção, que aí é um debate privado, como no trabalho, no local de trabalho, muitas vezes a gente escuta algumas coisas que a gente não quer ouvir, mas a gente precisa ouvir e aplicá-las, a gente pode ficar. Mas quando a gente tiver um tempinho, a gente vai usar o nosso uso da razão para mostrar para a pessoa que aquilo não está certo. Isso é o uso privado, basicamente. Tá bem? Então, assim, voltando mais ou menos à questão do bril ali, do Clóvis de Barros, que eu citei para você, como que alguém vai ir falar um monte de bobagem e a gente vai simplesmente deixar assim, né? Se os caras lá, 5.000 anos atrás, conseguiram decifrar e a gente não vai conseguir aplicar. O cara conseguiu escrever lá. E nem o teorema de Pitágoras o cara fez, a gente só tem que aplicar, né? Então, mais ou menos isso. Então, você tem que sentir incomodado, porque a tua inteligência é o que você tem de melhor. Quando você é questionado por algo, você tem que ter, vergonha de não saber. Isso que o Kant está querendo dizer. Você tem que se sentir incomodado. Como que eu não sei? Como que eu não sei essa resposta, né? Então, esse brilho que vai levar você a progredir intelectualmente. Então, a questão do brilho que a gente lançou aí na plataforma para poder divulgar essa aula de hoje é justamente isso, sabe? É mostrar que a gente tendo brilho, a gente tendo vontade, aquela sagacidade para aprender, a gente consegue muitas coisas. Nem que sejam 3 páginas. Coloca lá, KNT, Kant, né? Fundamentos ali. E você vai ver que o brilho é isso, sabe? A investigação é a vontade. Não existe pessoa no mundo que tenha o mínimo de capacidade mental e que não consiga entender pelo menos 5 palavras de um livro. Então, se você não perder seu tempo somente com rede social e outras coisas que não vão te motivar e nem vão te estimular nada, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, hoje, para o Enem, se tem uma preparação para fazer, você não vai esperar chegar na época do Enem para ensinar. Você vai estar, por exemplo, como hoje, acompanhando uma aula da Simone Marques no Desafio. E é basicamente isso que eu passo para vocês, tá bem? Que vocês tenham esse conhecimento
e que tem um brilho, tem vontade, não vai deixar qualquer um chegar e falar qualquer porcaria na sua cabeça e você achar que tá, tudo bem. Ou seja, ser uma massa de manobra, ser um gado, né? Mas não esquecendo também do uso privado, que eu já mencionei, né? Que é o que a gente falou, que em alguns aspectos a gente não pode usar. Pode próximo slide, Emanuel. Ó, ninguém tira o seu esclarecimento. Conhecimento que nem dizer minha mãe já, né, gente? Ninguém tira da gente. É que nem minha mãe sempre disse, a gente nasceu pobre, mas o estudo é a única coisa que te deixar. Então, pessoal, ninguém tira. Olha disso. Mas não deveria ser justificado uma sociedade obrigar-se uns para com os outros quanto a um credo, de modo a conduzir e perpetuar uma tutoria superior sobre cada um dos seus membros, através deles sobre o povo? Para Kant, nada e ninguém possui poder para evitar que os seres humanos parem de pensar e ter ideias próprias. Como a gente falou do Bril. Ninguém, nada pode proibir vocês de pensar. Nada pode proibir vocês de criticar e de ter suas ideias. Quem disse que o que eu estou falando aqui é verdade? Quem disse que o que eu estou falando aqui realmente faz sentido, né? Então, para isso, vocês precisam pesquisar, vocês precisam estudar e fazer as críticas de vocês em relação ao que eu estou falando agora. Foucault mesmo questionou muitas coisas que o Kant falou. Então, é interessante, sabe? É interessante que a gente tenha esse instinto de querer saber, esse bio, né? Porque o esclarecimento ninguém tira da gente. O esclarecimento é algo que só no momento que a gente aprender, ninguém tira. E nós não vamos ser mais manipulados como gados. Nós vamos estudar, nunca mais vamos esquecer o que a gente aprendeu. Então, vamos parar de ser tutelas, né, de outras pessoas. Vamos parar de ter menoridade. Vamos sair dessa inércia, que é mais ou menos isso que o Kant está dizendo, tá? Bom, o Kant ele era interessado em refinar a razão, né? Então, eu falei dos momentos de uso privado, né? Que é quando a gente não debate, no uso público, sim. A heteronomia, pessoal, é o nome que se dá a mim, tá? Quando eu sou, tipo, a parte da sociedade, não tenho ideia, não tenho produção, não tenho razão, não tenho esclarecimento. Então, as pessoas que são de menor idade têm heteronomia, as pessoas que são maior idade têm autonomia, tá? Que eu digo que é certo e errado. Eu sou autônoma, quando eu tenho autonomia sobre o que eu quero, sobre as minhas atitudes, né? Eu digo que é certo, e o Kant diz que a sociedade vive em heteronomia, tá? Autonomia é usar o seu entendimento, expor debates, né? Não negar a igreja e o Estado, né? Porque o Kant até vai falar sobre isso depois. Ele não nega a igreja e o Estado, mas você pode duvidar, você pode talvez não concordar, e isso é bem importante. Ou seja, só vou aceitar se eu passar para um debate. Não se trata de negar, mas passar pelo tribunal da razão, né? Isso é a maioridade para Kant. Independente se eu tiver 17 ou 70 anos. A maioridade só vai ser quando você tiver uso das suas faculdades para pensar e se dar o direito de usar isso. Tá bem? Pode ser o próximo. Época de esclarecimento. Tentar prender o humano em sua minoridade pode ser considerado por Kant como um crime à natureza humana. Se então for perguntado, vemos agora em uma época esclarecida? A resposta será não, mas em uma época de esclarecimento. É exatamente isso, né? Quando terminar o vídeo, vocês perguntem para vocês mesmos. Vocês acham que a gente vive numa época esclarecida ou numa época de esclarecimento? Com todas as questões que a gente vive hoje, numa pandemia mundial, vocês acham que a gente vive numa época esclarecida? Ou numa época de esclarecimento, né? Então, a maior de todas as tiranias para o Kant é no campo religioso, tá? Vocês podem se perguntar por quê. É cômodo para alguém para ler fórmulas, você pode ser de menoridade com 80 anos, maioridade com 15, como eu falei. Se você, de repente, tiver, né, aí sendo tutelado por alguém, se um pastor ou um padre dizer para você o que você tem que fazer, é mais cômodo para você pagar, de repente, um dízimo ali na igreja e confessar os pecados do que ter uma opinião formada sobre o que é certo e errado e rebater algumas opiniões também, assim como no Estado, assim como na política, tá? Voltando ao esclarecimento, quando usamos a crítica e o debate, não estamos interessados em quem quer ganhar, em quem quer vencer, tá? Interessados em quem quer refinar a razão. Isso que o Kant quer. O conhecimento, garantir o progresso das ciências. Sempre lembrando, Kant era muito interessado em epistemologia, metafísica e ética. Então, sempre progredir, refinar o nosso conhecimento, tá? Uso privado, quando é debate, para relembrar, por exemplo, trabalho, guerra, tem que obedecer, coisa, pode discutir o que pensou de errado ou certo. Vai ter um momento de debater, de refinar a tua razão. E o uso público, né, já vai ser quando a humanidade pensa por si própria, tem autonomia,
mas não se trata de individualidade, tá? O que é diferente também. A humanidade, segundo Kant, ela não decide o que é certo ou errado, ela vive na heteronomia, que é a minoridade que eu mencionei, tá? Quando você faz o uso público, eu só concordo com o que diz na escola, meu pastor, meu guru, se antes eu passar pelo tribunal da razão, como se a razão fosse um juiz que pegasse tudo, né, que vier à nossa mente. Então, para Kant, a maior de todas as tiranias é no campo religioso, tá? Ele vai falar sobre isso em outras obras também. Ele diz que as pessoas têm preguiça de ser esclarecidas. É cômodo para as pessoas terem o esclarecimento. Pode passar para o próximo se tiver, Manu, senão a gente vai para a enquete já, né? Que falta um pouquinho para acabar. Beleza. Tá. Então tá, pessoal. Vou fazer então aqui uma questão para Enem, tá? Se vocês quiserem aí. Depois eu vou abrir a enquete. Então tá, vamos lá então. Ai, meu WhatsApp web saiu do computador, eu tô pelo celular, eu vou ler aqui para vocês. Ó. O esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade, do qual ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de fazer uso de seu entendimento sem a direção de outro indivíduo. Ó, o homem é o próprio culpado dessa menoridade se a causa dela não se encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisão e coragem de servir-se de si mesmo sem a direção de outrem, né, de outra pessoa, assim. Tem coragem de fazer uso de teu próprio entendimento. Tal é o lema do esclarecimento. A preguiça e a covardia são as causas pelas quais uma tão grande parte dos homens, depois que a natureza de há muito os libertou de uma condição estranha, continuam, no entanto, de bom grado, de menores durante toda a vida. Kant, resposta à pergunta do descartamento, Petrópolis, Vozes, 1985, adaptado. Perfeito. Pessoal, a pergunta é, tá? Da A a E. Kant destaca no texto o conceito de esclarecimento fundamental para a compreensão do contexto filosófico da modernidade. Esclarecimento no sentido empregado por Kant representa: opção A reivindicação de autonomia da capacidade racional como expressão de maioridade. Opção B, o exercício da racionalidade como pressuposto menor diante das verdades eternas. C, a imposição de verdades matemáticas com caráter objetivo de forma heterônoma. D, a compreensão de verdades religiosas que libertam o homem da falta de entendimento. Ou E, a emancipação da subjetividade humana da ideologia produzida pela própria razão. Então, está logado. Está aberta a enquete. Espera aí vocês responderem. Eu sei que é chatinha a pergunta, né? É comprida, mas deixa eu ver se tem alguma questão aqui. Alguém botou alguma coisa aqui. Tá. Todo mundo respondeu. Só me respondam se sim ou não, só para mim finalizar a aula. Isso é questão de Enem. Todo mundo respondeu, todo mundo deu sua opção. Não conseguindo me ouvir ainda? Lucas, Nathalie, sim, sim, sim. Beleza, então. Mais mensagens abaixo. Ainda não, a Nathalie? Ah, te espero, Nathalie. Espero, Luísa, também. Vou dar uma dica para vocês. É muito fácil. Na verdade, não tem nada de fácil. Kant não tem nada de fácil, né? Mas, gente, qual é a questão dele, né? A questão é esclarecimento, né? Então, ele... O que ele destaca no texto? Que a gente tem que ser heteronomia ou autonomia? Tá bem? Então, vou encerrar a enquete. Vamos ver o que a maioria respondeu. Não apareceu para mim aqui, mano. O que a maioria respondeu? Entre A e B? Foram publicados. Beleza.
Gente, a resposta correta, para quem respondeu, a letra A estava correta, tá bom? Porque o texto ele é bem claro sobre a autonomia, né? Então, é a reivindicação, tá? A reivindicação da autonomia, da capacidade racional como expressão de maioridade. É isso que o Kant está destacando aí, que o ser humano vive na minoridade, né? Ele vive de minoridade, ele vive como se fosse pessoas que têm 70, 80 anos aí e não têm ainda uma autonomia sobre o que querem para a vida, né? Então, a crítica à razão, isso é Kant, tá? Ele está sempre criticando a crítica. Pessoal, vale muito a pena aquelas coisas que vocês assistam o vídeo do Brio, do Clóvis de Barros, assistam a série The Good Place, para quem curte Netflix, tá? E tiver tempo, é muito legal, é engraçada também, é cômica, e ao mesmo tempo fala sobre vários filósofos, tá? Inclusive as questões de ética e moral de Kant. Pessoal, foi um prazer, assim, enorme estar com vocês, tá? Eu e meu amigo Emanuel, meu colega. E alguma dúvida? Alguém tem para poder encerrar a aula? Obrigada, eu que te agradeço, Thiago. Nathalie também. Ah, obrigada! Parabéns, parabéns, obrigada, adorei. Que bom que tu gostou ali. Pessoal, muito obrigado, tá? Eu ainda estou me formando, ainda não me formei em filosofia. Eu sou professora voluntária aqui no Desafio. Estou terminando a minha faculdade de filosofia, mas sou formada em outra área, mas estou fazendo filosofia. Mas tenho certeza que é um prazer, é o que eu amo filosofia, e digo para vocês, Kant é difícil, mas é um cara genial. Então não deixem de estar e não deixem de ser pessoas com esclarecimento, tá? E não vivam na verdade. Um beijo para todos e até a próxima. Muito obrigada, tá?